dia 29 de maio de 2021, estamos na segunda edição do programa Fala Negada. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, junto à pandemia de Covid-19, que já levou mais de 400 mil vidas no Brasil, segundo os registros notificados. O meu nome é Tiane Neves Barros, e nessa edição do Fala Negada, a gente vai aproveitar para conversar sobre a saúde mental da população negra na Amazônia, que foi diretamente atravessada também pela pandemia. E para conversar, a gente tem as duas convidadas, que são as psicólogas Lívia Relias e a Samile Valadares. Bom, o que é saúde mental e por que é preciso racializar esse cuidado, gente? Boa tarde, eu sou Lívia Relias, psicóloga, estou falando daqui de Macapá, formada pela UFPA, mestrada na UFPA e atualmente doutoranda na UFRJ. Saúde mental é um termo que vem sendo discutido de maneira muito ampla e várias pessoas têm trazido as suas reflexões a respeito dessa temática a partir de lugares específicos. Como a minha trajetória é bastante forte, em ruralidades amazônicas, então eu trago uma compreensão e uma atuação a respeito desse tema bastante baseada também nessa forma de compreender o mundo, dessas ruralidades. Entendo, então, saúde mental como uma forma de estar no mundo que é bastante vinculada ao território de vida e considera a integralidade dessa vida em coletividade, em comunidade. Quando se trata de saúde mental da população negra, especificamente falando, isso se torna ainda mais característico e é mais necessário olhar a partir desse lugar, porque a gente verifica que, seja em territórios urbanos, seja em territórios rurais, a população negra ela ocupa, de formas muito específicas, esses lugares. E sempre quando a gente vai falar de territórios urbanos, é sempre em lugares de dificuldades, de discriminação, de vulnerabilidades, independente dos marcadores sociais desse corpo ou dessas corporeidades negras. E a maneira como essas pessoas se organizam para cuidar dessa saúde mental, que está naquele lugar do não palpável, daquilo que é menos, como é que eu posso dizer assim, é menos visto em termos concretos. Então, é algo que mostra para a gente como a pessoa se coloca no mundo e as suas possibilidades, de fato, de estar no mundo. E quando vem num território que é extremamente, fortemente desigual, calcado em desigualdades, a gente tem uma saúde mental que, enquanto projeto de nação, ela é colapsada para a população negra. E isso é o que faz parte da continuidade desse projeto genocida. Quando a gente vai para a ruralidade, nem faz sentido a gente falar em saúde mental da maneira como a gente aprende nas formações, porque se entende essa saúde mental como algo um pouco mais preservado quando esse território também consegue garantir as condições de vida clássicas, as condições de vida tradicionais dessas populações. A gente precisa levar em consideração aspectos sócio-históricos, então, essa população, esse grupo populacional específico, ele se organiza de que forma nesse território onde ele vive? Quando a gente vai olhar para a região amazônica, e aí eu vou falar especificamente dessa região por onde transitei, que é Pará e Amapá, um pedaço do Pará e Amapá, a gente precisa olhar para como é que se dá a história da população negra, como é que ela chega nesses lugares. E aí a gente vai olhar para as beiras de rios, nessa história que é diferente da história da população negra na maior parte do país, ela especificamente se organiza a partir também de um lugar que é de muita violência, mas que tem as suas características próprias e que tem a invisibilidade dessas características na forma como se pensa e se coloca essa história e essa trajetória na história do país. Há uma invisibilidade ainda muito grande. Então, não saber de si também ajuda a diminuir as possibilidades ou a garantia de qualidade nessas formas, de garantia de saúde mental, nas formas como as pessoas se colocam no mundo, se veem no mundo, se relacionam. Há aspectos também políticos, que vão para além da política institucional, que tem a ver com a maneira como as pessoas veem a possibilidade de se colocarem, de agirem nos seus coletivos, nas suas comunidades. Tem aspectos de marcadores sociais, porque a gente vai precisar olhar
para além desse grande grupo racial que as pessoas pertencem, para questões etárias, de gênero, de orientação sexual, de espiritualidade, enfim, de deficiências, né? Tem a ver com marcadores, com aspectos, melhor dizendo, espirituais, né? Porque aí a gente vai entrar também nos lugares de diferenciar o que é espiritualidade, de vivência espiritualidade, de vivência religiosa. E aí é como eu disse, né? Então, saúde mental é algo que não é garantido enquanto possibilidade de existência digna por conta, né, de ser parte desse projeto genocida de país. Quando o Brasil ele é fundado, né, enquanto nação, numa perspectiva branca colonizadora, ele vem também muito nesse sentido de apagamento, e de negação dessas possibilidades de vida com qualidade e com dignidade para essa população negra. Então, de maneira muito, muito geral, eu entendo por aí. Obrigada, Lívia. Samile, quer colaborar? Sim, a fala da Lívia me contempla muito, e logo quando ela começou a falar, né, trazendo esses apontamentos sobre essa integralização do conceito de saúde mental, me vem logo o conceito de bem viver. Sempre nos espaços, quando eu estou presente, eu estabeleço essa relação. Porque eu falo de um território. Eu sou quilombola, amazônida, sou do quilombo Oxalá de Jacundaí, território quilombola de Jamboaçu. Então, antes mesmo de aprender sobre saúde na academia, sobre saúde mental, aprender a conceitualizar nessa visão da academia, eu aprendi com os meus mais velhos, eu aprendi em comunidade, eu aprendi em coletividade esse conceito de saúde. Eu sempre falo também que essa escuta que a psicologia demarca como primordial, nós aprendemos muito no quilombo e nas vivências no quilombo. Então, quando falam de saúde mental, me vem logo esse conceito de bem viver. Esse conceito que é ancestral e que os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, carregam consigo, né? E é o que nos movimenta também. Esse conceito que vem dialogar com todos aqueles que vieram antes de nós. Aí aqui a gente no movimento sempre demarca, né, que os nossos passos vêm de longe. Então o conceito de bem viver, ele vem beber dessa fonte dos nossos ancestrais e pensando nos que virão depois de nós. E assim nós vamos construindo os nossos processos de saúde, as nossas práticas de cuidado e todas as nossas formas de nos relacionar uns com os outros, com o meio, com a comunidade, em sociedade. Então, saúde mental é isso. São todas essas formas de se relacionar que transcendem os padrões, as linhas de tempo, de espaço. Nós falamos de territórios distintos, mas nós também somos territórios. Territórios ancestrais, territórios de saberes, de afeto e de cuidado. Eu não consigo pensar o conceito de saúde mental dissociado desse conceito das nossas relações e de tudo que nos mobiliza, que transforma, né? O conceito de bem viver, ele transforma também, porque é um conceito que vem na contramão do que é estabelecido hoje. Principalmente nesse contexto em que tudo o que acontece nos adoece e nos mata, de diversas maneiras, todos os dias. Nós vivemos um desgoverno em que impera uma política de morte. Por isso que é importante estarmos falando de saúde mental e sempre racializar o debate, territorializar o debate e diversificar todas essas nossas práticas. Não tem como qualquer prática em saúde mental ou qualquer discussão de saúde mental seja efetiva, seja concreta, se nós não contextualizarmos, se nós não partirmos desses nossos territórios, das nossas vivências. Por isso que eu disse que a fala da Lívia me contempla muito, porque ela partiu disso. E é isso que movimenta, é isso que inspira, é isso que transforma. Então, para que as nossas práticas sejam concretas, elas devem ser emancipatórias, elas devem ser contextualizadas, elas devem ser antirracistas. Isso sim vai fazer com que cada um de nós, no espaço que ocupemos aqui, possamos promover saúde mental e práticas concretas que dialoguem com as nossas realidades, com a nossa geração e todos que virão depois também. Estamos construindo isso, né, Pontes? Tem duas questões diretamente ligadas ao que vocês falaram e que vou fazer aqui, tentar fazer numa ordem. Quais são os efeitos do racismo
na saúde mental da população negra. Como é que a gente consegue elencar esses efeitos para que a gente consiga, inclusive, ajudar que a população negra comece a dar nome para o que sente, para o que vive? Não tem como falarmos de saúde das nossas vivências sem considerar, né, esses efeitos. Por isso, essa importância de racializar. Desde pequenos, desde bem novos, nós estamos expostos a uma série de estímulos, de violações e de vivências. E o racismo, ele vai afetar, ele vai impactar severamente todas as nossas construções. A nossa autoimagem, a construção das nossas identidades, a forma que nós estabelecemos relações com as outras pessoas e, primeiramente, a base de tudo, conosco. As nossas identidades, elas são negadas. Porque o que nós vivenciamos em todos os atravessamentos, em todos os espaços de interação, desde a nossa base, na família, nas escolas, a escola, que deveria ser uma instituição de acolhimento para dar uma base fortalecida, nem sempre funciona dessa maneira. Porque é uma instituição que muitas vezes também propaga e fortalece algumas práticas que violam essas nossas identidades. Eu falo aqui, por exemplo, enquanto mulher negra quilombola amazônica, mas nem sempre me vi assim, nem sempre assumi essa identidade. Isso é muito doloroso, porque nós vamos nos construindo num processo que nos viola. Viola as nossas subjetividades, viola os nossos corpos, viola as nossas vidas e nos apaga, que é o que já foi dito aqui também. Então, como pensar saúde, como construir saúde, vivências saudáveis, se a nossa própria identidade nos é negada? Se os nossos corpos, as nossas vidas são violadas cotidianamente. E de onde nós falamos, né? De onde eu falo, por exemplo, eu falo de uma realidade que é uma realidade de comunidades negras rurais quilombolas, mas também falo de uma realidade periférica. Eu ocupo esses dois territórios, tanto do quilombo de Jacundaí como da periferia de Ananindeua. E nesses dois territórios, os desafios, eles são inúmeros. Nós nos deparamos com violações de direitos, com o racismo que é estrutural, que é estruturante, e que está ali nos lembrando todos os dias o quanto as nossas vivências, as nossas falas, elas são de resistência em todos os espaços, e isso não é escolha, não é opção, é sobrevivência. E isso é muito doloroso. É muito doloroso para quando nós somos crianças, para quando nós enfrentamos as nossas vivências de adolescência e de juventude e vamos nos construindo. Então, esses impactos que eu estou... Não são apenas esses, né, gente? Mas esses impactos que eu estou citando aqui, que a Lívia com certeza vai aprofundar, eles trazem muitas marcas. Eles trazem muitos efeitos. E isso vai nos moldando também. Então, eu sempre carrego comigo o termo aquilombamento. Sou de quilombo e em todos os espaços eu estou falando sobre isso. Saúde mental é aquilombar. E uma das formas de subverter essa lógica colonizadora, essa lógica racista que impera sobre as nossas vidas, é nos unirmos, é formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos, como já diz Conceição Evaristo. Os impactos são muitos, sim, na nossa formação, nas nossas construções, nas nossas vivências, mas também existem muitas formas de combater isso, de subverter essa lógica, de aquilombar. Digo que me sinto muito contemplada com a fala da Samile, porque ela já inicia falando de uma palavrinha que veio quando a Tiane estava fazendo a pergunta, né, que a palavra que me veio foi nomear. Então, a gente não tem essa possibilidade de autonomeação. E não é autonomeação a partir apenas do nosso nome, um nome de registro, também muitas vezes é colonial, né? Mas é uma autonomeação a partir de um lugar de ser possível que a gente se caracterize, se identifique a partir de nossas referências pretas. E isso também faz com que a gente tenha as nossas possibilidades de garantia de saúde mental muito mais agravadas. E então, esse apagamento da nossa história, essa impossibilidade de conhecer a nossa história a partir de referências pretas e não a partir de referências colonizadoras, faz também com que a gente se enfraqueça enquanto pessoas.
E aí a gente, territorializando, né, as nossas vivências, pensando também nessa concretude, né, desses efeitos, é preciso que a gente pense como é que se dá esse lugar de autorreconhecimento de identidade negra nos diversos territórios de origem, né, de onde a gente vem e que a gente frequenta, e quais são as possibilidades que estão postas também enquanto aquilombamento nesses vários territórios. Por exemplo, como é que a gente pensa o território de favela ou periferia? Na Amazônia, as nossas periferias são diferentes das periferias lá do Sudeste, do Morro. As nossas periferias, elas são muito caracterizadas, por exemplo, por lugares alagadiços, por palafitas, que vão possibilitar formas específicas de construção de vida e de enfrentamento a essas iniquidades que estão postas enquanto estrutura desse país. Como é que a gente vai pensar a população preta em diversas ruralidades? Porque a gente está nos quilombos enquanto população preta, na ruralidade, mas a gente também está lá na comunidade extrativista, está lá nos ribeirinhos, né? São as pessoas que não se reconhecem por vários motivos, às vezes são até proibidas de se reconhecer, enquanto essas pessoas quilombolas, mas elas organizam a sua vida de acordo com as possibilidades desse território, que é diferente da periferia da cidade. Como é que a gente organiza as condições de vida dentro do terreiro? Também para que a gente possa ter as nossas vidas garantidas. Gosto muito quando a professora Zélia Amador ela fala que a gente traz no nosso corpo as nossas formas de construção de existências. Porque se a gente não trouxesse nessas corporeidades essas nossas possibilidades, a gente não estaria vivo até hoje, já que a gente tem uma forma de organização, de estruturação desse país que é para a nossa morte. Mas eles falham o tempo inteiro e falham miseravelmente nesse lugar. Eles não conseguem nos destruir porque a gente tem essa força coletiva que vai se criando segundo as possibilidades de cada território que a gente se encontra, enquanto grupo, enquanto comunidade, enquanto aquilombamentos. Então, não garantir a saúde mental e não garantir a possibilidade de autorreferências também faz parte desse projeto genocida, porque vai dizer assim, você não pode se olhar a partir do seu próprio espelho. Eu costumo falar que a gente tem os nossos espelhos para a gente se mirar. E os nossos espelhos são o espelho de Oxum e o espelho de Iemanjá. Não é o espelho de Narciso. No espelho de Oxum, Oxum ensina para a gente que auto-amor é arma de guerra. E Iemanjá mostra para a gente que a gente não se perde de nós estando naquele imenso oceano, vivendo com uma série de outras pessoas que também são pretas como nós e que nos ajudam a nos fortalecer. Então, quando a gente começa a refinar o nosso olhar de profissionais da saúde, por exemplo, para entender essas dinâmicas que estão territorializadas, a gente consegue encontrar essas nossas referências. Mas também nós não conseguimos nomear dessa forma, porque tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que, inclusive, a gente é ensinado a produzir a partir desse lugar da graduação e das pós-graduações, é para negar também esse lugar. Então, quando a gente começa a se voltar, esse olhar para nós a partir desses espelhos de Oxum e de Iemanjá, a gente tem grandes chances de reconhecer as práticas que estão postas em cada território como forma de garantia dessa saúde integral, e não mais a partir daquele espelho que nos é oferecido pelo colonizador, que é aquele espelho que, de fato, nos enfraquece. Falando em território, falando em sistemas que não nos atendem, e as políticas públicas da saúde da população, dos cuidados integrais para a população negra na Amazônia, como é que estão os encaminhamentos e as efetivações ou não, ou as brechas dessas políticas públicas, sobretudo aqui dentro do estado do Pará? Essa pergunta me levou automaticamente para um lugar muito específico, lembrando também de uma frase que o Emicida tem dito: tudo que nós tem é nós. Então, quem cuida de nós somos nós. Nesse sentido, a efetivação das políticas públicas específicas para a população negra, na Amazônia, para a população indígena, eu acho que elas têm muito mais possibilidade de ser concretizadas a partir das políticas de ações afirmativas, porque aí a gente tem também
a graduação de profissionais que vêm desses lugares enquanto vivência real, e não apenas enquanto ouvir falar, de saber que é importante, porque é importante mesmo que a gente discuta, que a gente amplie o debate, mas quem é que tem vamos dizer, uma expressão bem local, quem tem o traquejo, quem tem o manejo de chegar na comunidade, ou chegar na periferia, ou chegar no terreiro, e ter a familiaridade com aqueles lugares, e não fazer questionamentos óbvios, óbvios para a universidade, mas que não tem absolutamente nada a ver com as vivências daquelas populações. Então, a gente tem uma dificuldade ainda da efetivação dessas políticas públicas, porque há o corte de verbas, a gente tem isso num processo que é intenso aqui no país, especialmente a partir de 2013, 14, lá em 2016, de maneira mais intensa, e a gente tem, por outro lado, uma outra forma de resistência, que é da entrada, dessas populações que fazem parte desses territórios, justamente nesses lugares. Mesmo que seja ainda com um pouco de dificuldade, essa entrada começa a garantir uma forma de cuidado, a possibilidade de construção de políticas públicas, de legislações e de produção de conhecimento que tem a ver diretamente com essa vida, e uma vida que não tem um registro ainda teórico, metodológico, dentro das universidades. Então, ela é difícil, por um lado, porque a gente tem essa dificuldade de gestão, mas, por outro lado, a gente tem um enfrentamento que vem especialmente a partir de quem se coloca na dianteira para a efetivação real dessas políticas públicas. Por mais que haja perdas, há uma forma de ação que se mantém enquanto resistência, tanto na fala, quanto nos posicionamentos concretos cotidianos. Então, a gente tem esse movimento que aí a gente precisa, de fato, olhar para as possibilidades que se colocam em cada município, quando a gente vai ver a política pública de ordem municipal, ou então para a maneira como eles estão sendo gerenciados no nível estadual, por exemplo. E aí, quando a gente olha com refinamento para esses lugares, a gente também tem a possibilidade de entender as dinâmicas de território e aquilo que é necessário para cada um desses espaços. E as equipes que adentram para essas práticas, para o trabalho com essas populações, elas também vão sendo colocadas diante de demandas que não têm a preparação técnica, ainda não tem a preparação técnica vinda da universidade, mas existe um conhecimento que é do campo da vivência cotidiana que lhes permite fazer ou escrever projetos ou ter ações e se colocar num movimento que está de acordo com a necessidade e as possibilidades reais de cada um desses territórios. Me veio uma frase que foi postada pela Malungo, que é a coordenação das associações das comunidades quilombolas aqui do Pará, no comecinho da pandemia, e que dizia assim: saúde quilombola é saúde no território. Então, falar de saúde, falar de políticas públicas em saúde para a população negra, para a população quilombola, é territorializar, é falar da diversidade dos nossos territórios e das nossas vivências. Quando a Lívia trouxe esse apontamento da vivência real, esse é um dos pontos principais. Muitas vezes as políticas públicas elas são pensadas para essas populações, mas quem está pensando não somos nós. Muitas vezes essas políticas públicas elas são pensadas de maneira embranquecida, urbanizada, e não são contextualizadas as nossas realidades e as nossas vivências. Isso por si só não é garantir direitos, é violar direitos, é perpetuar essa lógica colonizadora que já falamos aqui, que viola as nossas vivências. Então, essa garantia de que nós estejamos ocupando esses espaços, pensando essas políticas públicas é essencial, porque essas políticas públicas elas devem ser construídas em diálogo com a população negra, em diálogo com a população quilombola, com a diversidade desses nossos territórios. E aqui eu vou falar um pouquinho mais específico das nossas vivências nos territórios quilombolas para pensar essas políticas públicas, né?
Nós, por exemplo, do território quilombola de Jamboaçu, nós temos o nosso protocolo de consulta prévia livre e informada dos quilombolas de Jamboaçu. Muitas das comunidades quilombolas têm esse protocolo, as comunidades indígenas têm esse protocolo também, e ele é respaldado pela Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, onde vem falar sobre a autonomia dos povos tribais de se autogerir, de pensar as suas próprias políticas públicas, de se organizar e do direito de sermos consultados. Então, nada que seja feito nos nossos territórios que venha falar e pensar qualquer tipo de medida em saúde, em educação, em segurança para as nossas populações e nos nossos territórios deve ser feito com a nossa ausência. Mas sim deve ser construído em diálogo com as nossas populações. E isso não é algo que fica limitado aqui aos protocolos de consulta prévias, mas todos nós, população negra, nossa diversidade, a nossa multiplicidade, devemos ser consultados para pensar essas políticas públicas e para que elas sejam concretizadas de fato. Senão, o que vai ser perpetuado é o que já acontece há muito tempo, de que entre o que está prescrito em lei nas políticas públicas e entre a prática, entre o real, há um abismo. E é preciso construir pontes para modificar essa realidade. E um dos principais caminhos é o diálogo, e muitas vezes isso não é feito. Obviamente que nós estamos caminhando, nós estamos construindo, cada vez mais estamos ocupando espaços, não só nos territórios de construção de saúde, mas estamos aqui, né, em resistência para subverter essa lógica também. Mas ainda estamos engatinhando nesse processo. Não só no estado do Pará, mas estamos engatinhando nesse processo. E é preciso debater isso e denunciar essas violações também. Eu sempre falo que esse contexto de pandemia, ele veio amplificar as violações de direito e as desigualdades que nós sofremos historicamente. A pandemia, todos esses enfrentamentos, essas violações não começaram com a pandemia. Não é só uma pandemia, né? Não estamos lidando apenas com o coronavírus, mas são vários. E isso precisa ser demarcado. Inclusive, nesse debate aqui que estamos falando de saúde mental, principalmente nesse debate que estamos falando de saúde mental, que estamos falando de políticas públicas. Tiane, com relação a esse contexto de pandemia, o que a gente vê? As formas de contenção, né, ou as formas de prevenção que foram colocadas de maneira muito genérica no país, elas seguiram protocolos mundiais sem olhar para as necessidades específicas daqui do Brasil de maneira geral, né, e daqui da Amazônia de maneira muito específica. Por exemplo, então, como é que a gente vai garantir o isolamento social em localidades urbanas onde há aglomeração dessa população negra? Como é que se vai garantir que essas pessoas consigam se proteger se não há condições mínimas para elas permanecerem em casa, com alimentação, com renda mínima, e quando começa a vacinação, é muito público e notório, coloca uma mulher negra, uma mulher indígena como as primeiras a ser vacinadas, e aí quando a gente vai ver os dados dessa vacinação, que está extremamente lenta, a gente vê que essa população negra e a população indígena são aquelas que menos recebem vacinas em relação à população branca. A gente tem também um problema sério de subnotificação com relação às questões de morte, de internação por Covid. A gente não tem esse dado racializado, oficialmente falando. Então, isso também vem gerando uma série de dificuldades em termos de a gente pensar as políticas públicas de forma efetiva. Então, quando a gente fala o tempo inteiro disso, a gente aproveita espaços mais amplos, de debate, de discussão e de trazer essa fala e esses dados para explicitando, a gente também está dizendo assim, a gente tem políticas públicas que estão garantidas em lei, mas elas não estão sendo efetivadas. E aí a gente vai para cima no sentido de confrontar, de fato, isso que ainda está faltando. Então, é movimento nosso o tempo inteiro. E a gente precisa estar nesse movimento. E aí eu lembro de uma fala da Jurema Werneck, e a gente precisa estar em luta constante. A gente não tem como descansar, sendo que a gente vive num processo que é o tempo inteiro de violências atrás de violências, no sentido mesmo de nos extinguir desse país. Mas como a gente fica em luta, como a gente resiste, como a gente teima em existir,
E eles também não conseguem fazer com que o projeto da indigenação ele se torne concreto. Quero chamar aqui agora o quadro Fala Griot, que hoje traz uma apresentação especial da nossa Eneida Albuquerque. Meu nome é Eneida Maria de Albuquerque Santos. Eu sou uma mulher negra, já com uma certa idade. Eu estou vice-diretora da Escola Instituto Bom Pastor. Eu sou pedagoga e sou militante do Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará, CEDEMPA. Sejam bem-vindos. Esse é o espaço da escola onde nós reunimos as crianças para fazer as contações das histórias e dos contos africanos. Nesse espaço nós fazemos a apresentação da literatura negra, que quase que não é contada. Nesse espaço também nós trabalhamos oficinas de produção de material e na questão ambiental nós trabalhamos o aproveitamento do papelão. Então, aqui as crianças aprendem a preservar a natureza e trabalhar a questão do conhecimento e da beleza que existe na África. E então, aqui ó, nós temos este material aqui, produzido pelos alunos. Eles produzem história, além de assistirem as histórias, de ouvirem as histórias. Tem as rodas de leitura, fazer mais rodas de leitura, onde eles recontam as histórias e também eles desenham, eles pintam e fazem toda a produção deste material, deste reaproveitamento. Então aqui é um cantinho negro onde a gente trabalha para as crianças terem a sua estima elevada, desenvolverem a leitura através dessa literatura que não é apresentada. Nós trabalhamos também com a outra literatura, mas aqui nesse espaço, exatamente em muitos momentos, com a literatura negra. A história que eu vou contar para você e para vocês, os cabelos de Lelê. Lelê não gosta do que vê. De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga para lá, joga para cá. Jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar, pensa Lelê, no canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá, mexe e remexe até encontrar o tal livro, muito sabido, que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas, e morte no enredo, também de amor no enrolado cabelo. Puxado, amarrado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rolado. São tantos cabelos, tão lindos, tão belos. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento. Brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza do ser como é, herança trocada no ventre da raça, do pai, do avô, do além-mar.
Até. O negro cabelo é pura magia, encanto menino a quem se avizinha. Lelê já sabe em que cada cachinho existe um pedaço de sua história, que gira e roda o fuso da terra, de tantos cabelos que são a memória. Lelê ama o que vê. E você? Eu vou fazer duas perguntas em uma também para vocês. A primeira é, mais especificamente, as duas na verdade, mais especificamente do campo da psicologia, como que a psicologia tem conseguido dar conta, e como vocês, psicólogas negras, que estão na liderança, que estão à frente da luta, da racialização desse cuidado, né, de que esse cuidado ele realmente entenda a complexidade dos fenômenos sociais, especialmente dos fenômenos de dor, como é que a psicologia tem dado conta, tem tentado, quais são os movimentos da psicologia para dar conta da saúde mental da população negra? Essa é uma pergunta que, na verdade, também já vem encadeada com a outra, que é sobre as referências, exatamente sobre as referências. A gente sabe que a população negra é a população, historicamente no Brasil, mais encarcerada em todos os aspectos. Então, como é que a gente consegue romper também, como é que vocês conseguem trabalhar outras referências, tanto as referências bibliográficas nesse campo, quanto as práticas também. Práticas que sejam tradicionais, práticas que sejam dos territórios, para dar conta também dessa... como é que essas práticas dão conta, qual a importância delas para as lutas antirracistas. São duas perguntas engajadas e que tratam exatamente do campo da psicologia. Esse questionamento que tu trouxeste agora, Tiane, vem pautando muitas das trocas com colegas na psicologia em diversos espaços, principalmente nesses últimos tempos, né, em que a gente sempre para falar sobre isso, sobre esse contexto que está nos atravessando de diversas maneiras. A psicologia ela tem um compromisso ético, político, social de combater o racismo, de construir práticas emancipatórias, de cuidado, práticas que contemplem as nossas diferentes realidades e subjetividades, como já foi dito aqui também. Mas mesmo tendo esse compromisso, que é algo que está ali no nosso código de ética, em diversos outros documentos e resoluções também, nós sabemos que a psicologia é uma ciência que é embranquecida. E nós estamos combatendo isso e demarcando os nossos espaços, os espaços das nossas negritudes nessa construção de psicologia. Eu me formei em 2018 na UFPA e foram pouquíssimos os espaços em que nós estávamos ali debatendo negritudes, debatendo populações tradicionais. Eu não me via naquela grade curricular e nem nos espaços de troca. O que havia de discussão era a demanda nossa. Era o que nós estávamos levando para a sala de aula, para os espaços da universidade, para todos os outros. Aí, anteriormente, eu falei, né, que é tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos. Ali dentro da UFPA, a ADQ, que é a Associação dos Discentes Quilombolas, é um quilombo. Assim como a Associação dos Discentes Indígenas também é um quilombo. Assim como a Comissão de Relações Raciais do Conselho Regional de Psicologia, do CRP10 e de todos os outros conselhos, são quilombos. E quando eu recebi o convite para fazer parte, foi ano passado, em 2020, e eu me deparei com tantos profissionais maravilhosos, assim, que são referências e que estão há mais tempo construindo essa psicologia que quando eu estava na universidade, eu sonhava, mas não me via nela. Quando eu me formei, houve um distanciamento enorme da psicologia. Eu me vi perdida. Onde é que eu vou me encontrar? Como é que eu vou construir essa prática se eu não me vejo? Se parece que é um espaço, um território que é negado para mim.
Aí eu fui criando essas estratégias que hoje eu coloco em prática em todos os espaços que eu estou ocupando. Veio Perpetuar, que é o projeto que eu coordeno na comunidade de Jacundaí, que nós trabalhamos fortalecimento das identidades, ancestralidades e territorialidades quilombolas. Aí está a psicologia. Veio a palhaçaria e a contação de histórias, nesse caminhar e nesse enveredar da arte, né, nessas articulações todas. O nome da minha palhaça é Jacinta, e ela me salvou de inúmeras formas. Aí está a psicologia. Na contação de histórias, na preservação dessa oralidade tradicional dos nossos quilombos, aí está a psicologia. E como eu falei, antes mesmo de me entender psicóloga, antes mesmo de escolher a psicologia como profissão, como o que eu queria fazer da vida naquele momento, eu já aprendi no quilombo e nas trocas o quanto a escuta ela é importante, ela é primordial. E eu ouvi diversas vezes isso na academia. Então, uma das formas de construir essas estratégias emancipatórias é escutando. É escutando cada um de nós e de diversas maneiras. Muitas vezes isso não é feito, gente, e isso não deve ficar apenas no discurso. Escutar é importante. Essa escuta qualificada, empática, acolhedora. Mas isso deve ser uma vivência, deve ser um compromisso de todas e todos nós. Não só enquanto profissionais de psicologia, mas enquanto pessoas, enquanto sujeitos, enquanto cidadãos que estamos aqui nos relacionando nesses diversos espaços. A psicologia tem esse compromisso, sim, mas é um desafio diário fazer com que ele se concretize. Com que as nossas negritudes sejam vistas, sejam escutadas, sejam respeitadas, sejam acolhidas. E isso nem sempre acontece. Esse é um território que eu ocupo, que eu defendo e que estou sempre demarcando, que é meu também. E eu estou nessa luta por essas construções, dessas diversas maneiras hoje. Hoje me encontrei. E continuo me encontrando, né? Porque se eu falasse, estou encontrada, não quero fazer mais nada, que sentido teria? Aí eu me preocuparia, mas não. Nós estamos em construção, estamos em busca. E a psicologia ela deve dialogar com a arte, ela está em todos os espaços e nós estamos construindo isso. E nesse espaço de escuta, é a escuta dos nossos saberes tradicionais, dos nossos saberes ancestrais. Muitas vezes, quando nós chegamos na universidade, o movimento que há é de institucionalizar os nossos saberes e de negar o que nos trouxe até aqui, o que me trouxe até aqui. E isso é uma violência. Nós aprendemos a resistir frente a isso também. Porque nesse movimento de escutar e de construir essas práticas emancipatórias, a fonte que nós estamos bebendo é justamente a fonte dos nossos ancestrais. Eu aprendi o poder e a potência da escuta antes de entrar na universidade. Eu aprendi no quilombo, ouvindo os mais velhos, ouvindo as crianças, ouvindo a terra, ouvindo a história, sabendo de onde eu vim e fortalecendo cada vez mais o meu movimento de saber para onde eu vou e o que eu estou fazendo agora. E esse é o compromisso da psicologia, se construir em diálogo com cada um de nós, com a multiplicidade dos nossos saberes, das nossas subjetividades, das nossas práticas, na periferia, no quilombo, nas aldeias, dialogando com os povos dos rios e das florestas e considerando todos esses saberes que transcendem qualquer regra, qualquer padrão, qualquer mobilização embranquecida que quer nos castrar, que quer nos silenciar e que nos viola. Então, a psicologia, as psicologias, elas devem se construir nesse movimento de escuta, nesse movimento de acolhida, nesse movimento de demarcação dos nossos saberes e das nossas práticas. E nesse movimento de resistência. Não tem como falar de psicologia sem falar do reexistir. Nós estamos aqui para isso, né? Nesse espaço que é tão potente. Ouvindo a Samile, parece que eu retorno ao FPA. Que eu me formei lá em 2006. Terminei o mestrado também lá dentro, em 2009. E essas discussões não entravam. Naquela época, sequer tínhamos a possibilidade de questionar ou de criar movimentos internos dentro do próprio curso em que a gente pudesse se organizar ou se aquilombar. Então, aquele era o momento em que a gente em que não era sequer tocada na possibilidade dessas discussões. E aí vinha esse processo de apagamento, de não saber de si,
que é prato cheio para aquilo que para as institucionalizações, né? Seja para colocar, né, compulsoriamente essa população negra dentro dos presídios ou dentro dos manicômios. Essa luta antimanicomial, que ela é herdada da Europa, né, é uma luta antimanicomial que não olha para esse lugar do racismo. E aqui no Brasil, essa luta ela chega de uma forma em que coloca as pessoas negras, mesmo que elas não estejam loucas, dentro desse lugar de loucura. Porque precisa, de qualquer forma, prender, precisa, de qualquer forma, trancafiar. E aí, quando a gente começa a recuperar hoje algumas histórias de hospitais psiquiátricos, né, que eram chamados antigamente de hospícios, a gente vê os corpos negros numa situação pior que animalesca, no sentido mais pejorativo possível dessa palavra. Então, são pessoas destituídas ainda mais da sua humanidade. Então, a psicologia, de maneira geral, tanto nesse processo histórico, inclusive até hoje, ela não tem dado conta, né, dessas questões raciais, porque ela se constrói enquanto, de fato, essa profissão e essa ciência branca, e essa ciência branca, ela é epistemicida, porque também não se permite que adentrem discussões e reflexões a partir desse lugar de compreensão de vidas e de existências que sejam negras. A gente tem o apagamento de pessoas importantes e nomes importantes nessa questão de saúde e da construção das possibilidades de vida digna para essa população negra, como, por exemplo, Virginia Leone Bicudo. A gente tem o apagamento de nomes importantes como Aniela Ginsberg, do próprio Fanon, da Neuza Santos Souza. Então, são formas que se tem de não conhecer a maneira como se pode construir, a partir de um outro lugar, essa compreensão a respeito do que seja cuidado em saúde, cuidado integral em saúde dessa população negra. Enquanto referências teóricas e práticas, elas estão sendo construídas a partir do momento em que a gente tem também a entrada, de novo, as políticas de ações afirmativas que possibilitam essas discussões dentro da universidade pública. E aí se tem um confronto com aquilo que está posto enquanto conhecimento universalizante e único pode ser aceito. A gente precisa reaprender a olhar para esses territórios de cuidado. Quando a gente pensa pandemia, como é que as periferias, de maneira geral, elas estão se organizando para garantir a continuidade da vida, a saúde, e se proteger do jeito que for possível da entrada do vírus nessas comunidades. Como é que a gente consegue pensar nas formas como as periferias se organizam para garantir cesta básica, para garantir minimamente que aquela população ela possa ter a alimentação cotidiana? Como é que a gente pode pensar as estratégias de cuidado em mais de 500 anos de projeto genocida nesse país? Então, é ali que a gente precisa buscar as nossas referências teóricas, as nossas referências práticas, no que se refere ao cuidado nessa saúde integral dessa população. E aí eu falo a partir desse lugar que hoje eu ocupo, desde 2013, na verdade, que eu ocupo, que é do lugar da docência, e hoje eu tenho a oportunidade de discutir um pouco mais, né, e de fazer enfrentamentos a partir de bases curriculares da psicologia, trazendo essa discussão das relações raciais. Então, a gente tem feito um movimento que cresce a cada dia, porque a gente se encontra também outras e outros profissionais negros e negras, a gente acaba se encontrando e vai fazendo vai colocando essa necessidade dessa discussão, seja enquanto disciplina específica dentro do curso, seja enquanto uma discussão que precisa adentrar todas as ementas de todas as disciplinas. A gente precisa começar a falar disso de maneira muito mais explícita, muito mais concreta e direta, desde a graduação até o último nível da pós-graduação. E essa não pode mais ser uma responsabilidade única e exclusiva das pessoas negras. Então, esses enfrentamentos, eles têm acontecido a partir desse lugar. E eu olho com um certo otimismo, porque eu tenho participado cada vez mais desse movimento e dessas discussões, e tenho visto as pessoas mais jovens também adentrando com muito interesse, né, nessas discussões.
Gente, a gente está encaminhando para o final. Bom, eu vou direcionar uma pergunta que são duas em uma de novo, sempre um combo, para a Samile. Quais são os avanços que tu percebes quando se fala em saúde mental dentro dos territórios quilombolas? E quais são, Samile, se é que é possível sinalizar, as questões geracionais? Esse contexto de pandemia, ele evidenciou muitas coisas. Assim como evidenciou as violações de direitos, as desigualdades, ele também trouxe um outro movimento, que foi evidenciar a necessidade e a urgência de trazer para a cena esses debates. Esses debates sobre saúde como um todo, sobre saúde mental, sobre negritude, sobre populações tradicionais, indígenas, quilombolas. Então, esse apontamento, ele é um avanço. Nós estamos nos movimentando, nós estamos construindo essas possibilidades. Em muitos espaços, os profissionais eles estão debatendo e considerando essa urgência dessa escuta e de entrar em contato com essas populações para poder, de fato, construir intervenções contextualizadas e concretas. Então, há esse movimento. E eu considero esse movimento um avanço, de estar criando grupos de escuta, de pensar estratégias e práticas contextualizadas, de se organizar, de fato, para isso. O projeto no qual eu contribuo, que é o coordenado pela professora Eunice Guedes, que é o Saúde, Cidadania e Direitos Humanos, ele vem pensar um atendimento psicológico gratuito e contextualizado para as populações indígenas e quilombolas. Não só para os discentes indígenas e quilombolas, mas para as famílias, para as comunidades como um todo. E nesse contexto de pandemia, um dos principais desafios foi justamente o questionamento sobre como contextualizar as nossas práticas para que um atendimento online, que é o que está sendo realizado nesse contexto de pandemia, chegue até a realidade e as vivências dessas populações, onde muitas vezes nas comunidades, nas aldeias, o acesso à internet há muitas dificuldades, há muitos enfrentamentos, é bem restrito. Então, pensar as nossas práticas para que nós pudéssemos estar atendendo ali por videochamada quando possível, mas por ligação, até mesmo por mensagem via WhatsApp, de acordo com as necessidades e se pautando nas realidades desses sujeitos, foi um desafio que está sendo construído, que está sendo efetivado. Tanto como os espaços de discussão, se apropriar dos materiais, das referências teóricas que tem sobre essas populações e principalmente aquelas referências teóricas escritas por esses sujeitos. Porque muitas vezes nós somos vistos como objetos de estudo, mas nós somos pesquisadores, nós somos produtores, estamos construindo o conhecimento. E esse é um outro ponto que deve ser enfatizado aqui também. Então, sim, nós estamos nos movimentando e há esses avanços que são pautados no diálogo, que são pautados na escuta, para pensar essas práticas, para construir essas práticas, dialogando com essas comunidades. Bom, eu tenho aí também uma última questão para a Lívia. Como que a docência tem lidado com as referências negras no campo das políticas de saúde mental? Ainda é pontual ou já se pode ver avanços mais contínuos? Eu também ainda enxergo como bastante pontual, porque esse lugar, né, dessa discussão de referências pretas dentro da graduação e também na pós-graduação, ainda se limita à presença de professores e professoras negros e negras. Então, se não há esses professores, se não há essa docência dentro das universidades, essa discussão também fica à margem, né? Ela costuma ficar muito relegada à margem, porque as pessoas brancas ainda não estão se colocando nesse lugar de questionar, e eu acho que elas não vão se colocar também tão facilmente, porque não é de interesse real, né? E isso também faz parte, eu estou falando o tempo inteiro desse projeto genocida de nação, porque ele se constrói e ele vai se renovando, vai se atualizando em refinamentos que, se a gente não tiver um olhar também mais criterioso, a gente passa quase que despercebida por eles. Então, negar essas referências negras, negar essa possibilidade dessa discussão das muitas possibilidades de vida das populações negras no país, faz parte desse projeto. O racismo está aí enquanto estrutura,
e ele se mantém nessas práticas cotidianas e institucionalizadas. Agora, há também movimentos que se contrapõem a essa forma, né, de organização das formações em psicologia. Então, a gente tem aquilombamentos, como a Samile disse, diversos dentro da própria psicologia. A gente tem, dentro dos conselhos regionais, de maneira geral, quase todos, eu acho, que devem ter ou grupo de trabalho ou comissão de relações raciais. Para fazer mesmo uma ação interna enquanto categoria profissional. A gente encerra o Fala Negada de hoje, agradecendo imensamente a colaboração e essa troca, essa partilha de conhecimento, de saberes que vocês fizeram aqui hoje. A gente agradece imensamente, eu agradeço em nome do CEDEMPO, em nome da equipe do programa Fala Negada. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, né, com vocês, aprendendo mundos de coisas e me fortalecendo também. Eu também quero agradecer muito mesmo esse convite super especial. O CEDEMPA é um lugar importantíssimo, uma super referência para a gente, né, pessoas pretas da Amazônia. E esse momento de troca, ele é realmente imprescindível para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa se conhecer também e entender o quanto que a gente não está só. E não estar só é muito importante num momento em que a gente está vivendo, né, de tanto recrudescimento de violências, que minam até mesmo as nossas próprias forças. Então, a gente acaba conhecendo outras possibilidades de olhar para o mundo, de se ver no mundo e de se entender enquanto pessoas pretas da Amazônia. Existem muitas histórias sobre nós, da Amazônia, que a gente ainda não conhece. Então, esses momentos de troca também nos possibilitam essa ampliação e das maneiras como a gente se vê, mulheres pretas da Amazônia. Então, muito obrigada, tá? E que a gente possa conversar muito mais outras vezes.